Oi, galerinha do nono ano. Então, hoje nós vamos ter uma aula de geografia, né? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa se cuidando, né? E nós vamos dar seguimento às nossas aulas agora de geografia. Nós tivemos aula de história essa semana e agora vamos ter aula de geografia, tá? Então, nós vamos lá no módulo 3, tá? Módulo 3, que é onde nós paramos, e a partir daí nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Então, a partir daí, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, tá? Então, lá no módulo 3, nós vamos falar agora dos aspectos humanos da África. Então, nós vamos falar dos aspectos humanos africanos, tá? Nós falamos dos aspectos físicos já nas aulas presenciais e agora vamos tratar dos aspectos humanos. Para começar, então, a África é um continente de muita diversidade étnica. Então, nós temos na África, né, várias etnias, vários povos, culturas diferentes. Vocês podem observar aí na apostila de vocês, né? Características físicas, fisionomias diferentes. Tudo isso porque a África é um continente onde houve uma grande variedade de povos durante sua ocupação, tá? Então, a gente tem lá no norte da África árabes, a gente tem no sul da África muitos brancos provenientes de uma colonização inglesa, a gente tem na África subsaariana, né, bastante negros, só que esses negros não são de uma tribo só, são de várias tribos diferentes, com culturas diferentes, e nós vamos estudar tudo isso agora. A gente vai começar entendendo, né, o crescimento populacional da população africana. Quando a gente fala de crescimento populacional, nós estamos falando do aumento da população. E daí, se a gente está falando de África, e a África é um continente subdesenvolvido, a gente já vai supor que esse crescimento populacional, o crescimento vegetativo, ele tende a ser estável, porém a taxa de natalidade é alta, porque nascem muitas pessoas, porque o país subdesenvolvido não tem políticas de controle de natalidade, são famílias tradicionais, né, grande parte da população rural, a taxa de natalidade é maior, mas também nós vamos ter uma taxa de mortalidade grande, justamente por ser um país subdesenvolvido, né, fato que nos leva a ter certas dificuldades em questão de saúde, de bem-estar e essas coisas, certo? Bom, só que na África vai acontecer uma coisa que vai mudar isso, né? Tem um diferencial aí na África. A população africana, seu crescimento populacional sofre uma descontinuidade. Quando que sofre essa descontinuidade? Entre 1750 e 1850, que é o período do auge da escravidão. Então, o que vai acontecer na África nesse período do auge da escravidão? Vai acontecer que muitos africanos são levados do continente para outros lugares, para a América, para a Europa, para o Brasil, né, América do Sul. E aí você tem uma descontinuidade na população. Se vocês observarem na apostila de vocês, vocês vão ver que o crescimento populacional ele se mantém. Aí lá em 1850 ele tem uma queda muito grande, né? Diminui muito o número de habitantes. Por quê? Grande parte desses habitantes são levados como escravos e a gente tem que pensar também que uma grande parte desses habitantes que eram levados como escravos, eles eram os homens. Principalmente os homens jovens, eles eram os mais visados para se tornar escravo, porque se a gente pensar em termos de lucro de mão de obra, quem que vai dar mais lucro de mão de obra? Escravo, homem e jovem. E aí você também vai afetar a taxa de reprodução. Porque se a maior parte dos homens jovens estão sendo levados do continente,
você vai ter uma diminuição de homens para reprodução. E aí você, além de ter os habitantes sendo levados, né, você tem uma queda na taxa da natalidade muito grande por causa da diminuição da população masculina. Então, nós temos três aspectos, né, que levam a essa evolução atípica da demografia. O tráfico negreiro, a diminuição da população masculina que leva à diminuição da natalidade e a morte de alguns milhões de pessoas no conflito, né, das capturas. Então, sem contar todos aqueles que eram retirados, você tinha vários que morriam durante o conflito que se dava na captura desses escravos, certo? Bom, então tudo isso levou a uma evolução atípica. O que é essa evolução atípica, né? A população, ela diminuiu bastante, tá? Bom, na segunda metade do século XIX, quando o tráfico negreiro se torna proibido, quando há uma proibição com a Lei Eusébio de Queiroz, a gente vai ter, né, um aumento dessa população. E aí o que vai acontecer, né? A população ela começa a se recompor. E essa retomada ela vai se dar de fato em 1900. Se vocês olharem lá na apostila de vocês, vocês vão ver que a partir de 1900 a população volta a crescer até que em 2000 ela tem, né, um salto e cresce bastante. Então a gente vai tendo a partir de 1950 nós vamos tendo uma recomposição da população. Então, essa população começa a se recompor a partir dessa data, ok? Bom, aí a partir de 1980, a gente começa a ter uma queda nesse crescimento vegetativo. Só que essa queda desse crescimento vegetativo, né, apesar de estar diminuindo, ainda é o maior crescimento vegetativo do mundo. Então, o mundo inteiro passa por um período de queda do crescimento vegetativo. O africano também vem diminuindo, mas a previsão é que seja o continente que tenha o maior crescimento populacional do mundo, tá? E aí a gente tem uma pirâmide etária da África, que é uma pirâmide etária típica de países subdesenvolvidos. Por que essa pirâmide etária é uma pirâmide etária típica de países subdesenvolvidos? Justamente porque é uma pirâmide etária com a base larga e o ápice pequeno. Ou seja, nós temos muitos nascimentos, mas pela precariedade nas condições de vida, as pessoas não atingem determinada idade. Aí a gente vai ter uma baixa expectativa de vida, ok? Bom, e aí nós vamos ver agora como que é a distribuição populacional da África. Vocês estão vendo meu mapa? Estou aproveitando a quarentena para fazer um curso intensivo de desenho de mapa. Tô aprendendo, né? Mentira, não fui eu que desenhei. Vocês sabem quem desenhou? Comentem aqui no vídeo se vocês sabem quem desenhou. Bom, a gente vai ver agora a concentração populacional na África. E aí, onde que as pessoas se concentram na África? Tem uma concentração populacional aqui no norte da África, tá? Justamente pela proximidade com a Europa. Eu vou ter uma concentração populacional nessa região aqui, ó, que se dá historicamente pelo fato de ter sido uma das primeiras regiões colonizadas pelos portugueses e porque é uma região também de clima equatorial. Então, uma região onde o clima ele é mais chuvoso. Aí eu tenho concentração aqui, concentração nessa região e nessa região aqui, ó. Eu tenho o que aqui? O Rio Nilo. Então, por que a população se concentra aqui próximo ao Rio Nilo? Porque é um lugar onde eu tenho água. E a população precisa de água para se desenvolver. Então, eu vou ter essa concentração próxima ao Rio Nilo. Vou ter a concentração próxima aos grandes lagos também.
E essa região aqui, principalmente, ela é bem vazia. É essa região e é essa região aqui. Que são as duas regiões mais áridas do continente africano. Árido, né? Que não tem água. Então, são as duas regiões que mais sofrem com a falta de recurso no continente africano, certo? Bom, aí nós temos então essa concentração populacional nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí na apostila de vocês vão conseguir observar, né, mais detalhadamente, né, os lugares aonde a gente tem abaixo de um habitante, de 1 a 10, de 11 a 25. Então, a gente vê que mesmo nas regiões da África, onde nós temos uma grande concentração populacional, essa concentração não é tão alta, tá? Ela ainda é baixa, ela ainda vai ser uma concentração baixa, justamente pelo motivo, né, de não ser um continente com grandes atrativos e grandes recursos naturais, ok? Bom, então a gente tem aí, né, cidades mais populosas, Lagos na Nigéria, Cairo no Egito, Johannesburgo na África do Sul, Kinshasa no Congo, Luanda, Khartoum, Dar es Salaam, Nairobi, Alexandria e Abidjan. Essas são as cidades com maior concentração populacional. Bom, a África, ela teve também, né, influência de outros países pela colonização. A África foi partilhada, ela foi recortada, né, praticamente recortada em pedaços pelos europeus durante a partilha da África, para que houvesse exploração de minerais. Isso fez com que a África ela tivesse, né, características de acordo com a sua colonização. E essas características de acordo com a colonização, elas vão dar origem a 3 tipos de cidades. Então, na África, nós temos 3 tipos de cidades de acordo com a colonização. Nós temos as cidades, né, que têm como característica, né, terem surgido a partir das feitorias, que são cidades portuárias. Vocês lembram que eram as feitorias? As feitorias eram aqueles locais, né, que os colonizadores chegavam e eles iam criando pequenos fortes para guardar recursos. E aí os militares que ficavam nessas cidades, eles moravam naquelas feitorias e com o passar do tempo as feitorias elas foram aumentando até elas se tornarem, né, cidades. Então essas feitorias nas últimas décadas tornaram-se os centros mais destacados economicamente do continente, né? Por exemplo, Luanda, que é a capital da Angola, é uma cidade de feitoria. E elas são destacadas economicamente porque elas serviam, né, por ser de porto, é ali que as mercadorias elas vão ser transportadas. E isso faz com que elas tenham um destaque econômico. Aí a gente tem as cidades interiores. Eu vou apagar o mapa com muita dor no coração, porque ele tá muito bonito, mas eu vou ter que apagar. Bom, aí nós temos as cidades, então as cidades de feitoria e as cidades de interior. A cidade de interior tem função de comércio, mas não de comércio igual a feitoria, de grande comércio, de comércio local, né? De feiras, de produtos rurais, tem função administrativas, né? São cidades menores onde o comércio ele é um comércio local, um comércio mais local e regional.
E nós temos as cidades industriais. As cidades industriais, elas são quase todas relacionadas à exploração de recursos minerais. Porque que tipo de recurso que a gente tem na África? Recursos minerais. Nós vamos ter uma aula dos recursos naturais africanos, tá? Fiquem tranquilos. Bom, então essas cidades, elas são um pouco mais modernas, elas têm mais estruturas, elas têm uma quantidade maior de estradas, de aeroportos, né? São centros políticos, porque é onde vai concentrar uma das atividades mais lucrativas que tem, que é a industrialização, certo? Então, nós temos esses 3 tipos de cidades. Aí nós vamos ter também, né, dois tipos de influência no espaço urbano. Então, aqui eu tenho os tipos de cidade e eu tenho a influência no espaço urbano. Bom, em relação à influência do espaço urbano, bom, então, né, como não passo de mágica, a lousa já tá diferente. A gente tem influência europeia e islâmica. Então, são 2 tipos de influência que a gente tem na África, tá? Basicamente, a europeia pega praticamente a África toda e a islâmica se concentra no norte da África. Mas tem alguns casos à parte também. A influência europeia é a mais numerosa, é o que mais a gente encontra, né, nos espaços urbanos, por causa do período colonial. Essa influência europeia divide as cidades, né, basicamente em 3 partes. O centro, bairro de rico, bairro pobre. O centro, porque o centro ele tem todas as atividades administrativas que atendem, né, a todas as pessoas. E a segregação europeia, que sempre existiu, né, de segregar rico de pobre. Nos lugares de influência islâmica, a gente tem uma divisão entre Medina e Cidade Nova, né? Na Medina é a cidade antiga, então concentra construções mais antigas, concentra os templos de orações. E aí na Cidade Nova é a cidade que criou-se, né, mais recentemente, e a Cidade Nova daí tem construções mais modernas, mas não tem essa divisão, né, de bairro rico e bairro pobre. Então, essas são as 2 influências em relação ao espaço urbano, certo? A influência europeia e a influência islâmica. Bom, hoje é até aqui que nós vamos aprender sobre os aspectos humanos da Europa, e aí aqui já está a atividade para vocês, ó. Atividade 1 da apostila, em casa 1 e 2, rumo ao ensino médio 1. E agora eu estou online lá para tirar dúvidas de vocês, né? Aproveitem bem esse momento para tirar dúvida, para estudarem, para aprofundar o conhecimento, né? E nós teremos depois a continuidade desse módulo, ok? Então, até logo, meus queridos!